Bom, então nessa aula nós vamos começar a distribuição dos circuitos. É importante a gente verificar que a cozinha deve ser feita em circuito separado, tá? De todo o restante da casa e a lavanderia também. E cada circuito de tomada de uso geral, a gente vai utilizar no máximo 1.200 watts. Então, se cada tomada ela tem 100 watts, tomada de uso geral, nós vamos utilizar 12 tomadas, tá? 1.200 watts, não passando disso daí. Mesmo que tenha o fator de utilização que você, ou seja, você não vai utilizar todas as tomadas ao mesmo tempo, é bom que você não passe disso aí, 12 tomadas por circuito de uso geral, tá? Aí no caso das tomadas de uso específico, você pode usar, por exemplo, uma tomada por circuito para ar-condicionado, para chuveiro também, uma tomada por circuito, beleza? Aí nas tomadas da cozinha, que são tomadas que vão puxar um pouco mais de energia, que nós temos que ter no mínimo 3 tomadas de 100 watts, nós vamos fazer em circuito monofásico, não vai ser bifásico, vai ser apenas um condutor fase. Então, se você usa duas tomadas de 600 watts, você já atingiu o limite ali de 1.200 watts. Então já acabou o seu circuito, beleza? Mas nós vamos fazer isso aí passo a passo para você entender certinho. Primeiro, nós vamos identificar quais as tomadas de uso específico e qual a potência que nós vamos utilizar nessas tomadas, tá? E nós vamos identificar também quais tomadas da cozinha que serão de 600 watts. As tomadas que não tiverem identificação, a gente considera que são tomadas de uso geral de 100 watts, beleza? Bom, então eu trouxe aqui para vocês alguns aparelhos, tá? E as suas respectivas potências, ó. Aparelho de som, potência média em watts 100, ar-condicionado 1500, aspirador de pó 600 watts, bomba d'água. Tem todas essas informações aqui, número de dias, né, do mês estimado, o tempo médio de utilização por dia, tá? Então, se você quiser fazer alguma alteração, você pode fazer por essa tabela aqui, tá? Mas nós vamos utilizar esses valores que estão aqui, ó. As tomadas de uso geral, nós vamos utilizar todas de 100 watts, ou seja, as tomadas que não têm identificação, você considera que são tomadas de 100 watts. Ar-condicionado, nós vamos utilizar 1.500 watts para todos os condicionadores de ar. Na cozinha, nós vamos utilizar 3 tomadas de 600 watts. A gente não sabe qual aparelho que o cliente vai utilizar. Se você já sabe, beleza, nós temos essas tabelas aqui que você pode ter uma média, ou se você já sabe qual o aparelho do cliente, é só você consultar no site do fabricante e você vai ver qual que é a potência dela, beleza? Olha lá, ó, lá para lavanderia, ó, tanquinho 300 watts, tá? Ó, torneira elétrica 3.000 watts. Não é o nosso caso, tá? Torradeira 800 watts. Geralmente aqui não se utiliza muito torradeira, mas você consegue entender que para a cozinha tem muitos, ó, forno micro-ondas 1.300 watts, tá? Forno elétrico 1.500 watts, ferro elétrico 1.000 watts, tá? A geladeira 300 watts, geladeira simples. Então dá para você ficar dimensionando tomada de 100 watts para esse tipo de aparelhos, beleza? Então eu trouxe aqui, tá? Se vocês precisarem dessas informações, eu vou deixar também o slide. Tá tudo na primeira aula lá, você consegue baixar todas essas informações, tá? Mas conforme eu for fazendo aqui no nosso projeto, você pode ir seguindo para o nosso projeto ficar da mesma forma. Então vamos lá, eu vou selecionar um texto aqui, ó, vou dar um Ctrl C. Essa tomada aqui eu vou identificar como 600 VA, tá? Ou 600 watts. Lembrando que essa tomada aqui ela vai ser uma tomada com apenas um condutor fase, tá? Não são dois condutores fase. E aqui também eu vou colocar essa tomada aqui como 600 watts. E essa daqui com 600 watts também, beleza? Aqui eu vou copiar. Essa eu deixo com 600 watts. Deixa eu desabilitar o Snap. 600 watts. 600 watts. E aqui também 600 watts, beleza? O resto que não tem informação você considera 100 watts, tá bom? Aqui, olha, eu vou colocar aqui, nós temos o condicionador de ar, eu vou colocar 1500 VA, tá?
Ó, aqui na internet você consegue encontrar várias tabelas, tá, para dimensionamento de ar-condicionado. Por exemplo, se você tem um cômodo de 9 metros quadrados, você vai escolher um ar-condicionado de 7.000 BTUs, tá? 12 metros quadrados, 7.000 também, 15 metros, 9.000, 20 metros quadrados, 12.000, assim por diante. Então, por essa tabela aqui, ou pelas tabelas dos fabricantes, você consegue encontrar o melhor ar-condicionado para o seu cômodo, tá? E aqui, ó, tem outra tabela aqui, ó, ela mostra 7.500 BTUs, potência, ó, 1.000 watts, tá? Ele considerou 30 dias, um consumo de 8 horas por dia, tá? Quilowatts por mês, 240, e o valor, mas isso aqui não importa para a gente, tá? Então, por exemplo, se a gente escolheu um ar-condicionado de 7.500 BTUs, a potência dele é 1.000 watts, tá bom? Mas esse 7.500, ó, pode ver aqui, ó, 7.000 watts para 9 metros quadrados, tá certo? Esse quarto aqui, como ele é um pouquinho maior do que 7 metros quadrados, você também leva em consideração que o cliente pode, na hora de comprar, às vezes ele não sabe, ele compra um pouquinho mais potente, ou às vezes ele quer um mais forte, tá? Então, no lugar de 1.000 BTU, eu vou deixar, ou melhor, de 1.000 watts de potência, eu vou colocar 1.500, levando em consideração que o cliente pode escolher um ar-condicionado mais forte. E às vezes ele vende essa casa, a pessoa não sabe e compra, ou já tem um ar-condicionado que puxa um pouco mais, então você não vai sobrecarregar a sua rede, tá? Então, todos os ar-condicionados aqui eu vou deixar com 1.500 watts. Beleza, continuando aqui, eu vou colocar 1.500 watts aqui, tá? E quanto a chuveiro, você pode ver, tem chuveiro de 4.500 watts, tem chuveiro de 6.000 watts, chuveiro de 7.500, tá? Eu vou deixar, é muito difícil, tá? Ter um chuveiro de 7.500, geralmente utilizam-se chuveiro de 6.000 watts de potência, mas igual eu sempre falo, eu sempre deixo um pouco a mais, levando em consideração que a escolha do cliente pode afetar o meu circuito. Então, eu vou deixar um chuveiro aqui, tá? Com 7.500 watts de potência. E aqui eu vou colar também aqui. Então tá certo, ó, eu tenho o meu ar condicionado, 1.500 watts, 7.500 no meu chuveiro, 1.500 watts no meu ar condicionado, tá? 1.500 watts também aqui e aqui 7.500 watts. O restante das tomadas nós vamos levar em consideração que são tomadas de 100 watts, beleza? Agora, o circuito, lembra? Circuito 1, lâmpadas. Então aqui, ó, nós devemos fazer a somatória dessas lâmpadas, 100 mais 100 mais 60 mais 100, e essa somatória ela não deve ultrapassar 1.200 watts em todos os circuitos, tá? Ah, Icaro, mas esse circuito aqui que é 7.500 watts, sim, esse é um circuito de uma tomada de uso específico. Nós vamos fazer o dimensionamento do nosso condutor, tá? Então não se preocupe, circuito de tomada de uso específico, 220 volts, nós vamos fazer diferente, tá? Essas tomadas aqui também são tomadas de uso geral, tá? E elas têm apenas um condutor fase, mas elas não devem ultrapassar 1.200, tá? Levando em consideração que são tomadas de uso geral. Então vamos lá, eu vou contar 12 tomadas, tá? 12 tomadas, e aí eu vou definir o meu circuito, ó. Uma, duas. Eu quero fazer um circuito separado para essa parte aqui da casa, ó. Essa parte aqui, ó, é a minha ideia, certo? Porque a cozinha eu vou fazer um circuito somente para ela, outro circuito somente para minha lavanderia, tá? E outro circuito para essa parte aqui da casa. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa daqui não conta. 10, 11, 12, 13 e 14. Essa aqui também não conta. Ó, eu tenho 14 tomadas aqui. Dá para mim utilizar as 14 no único circuito? Dá, por causa do fator de utilização. O cliente não vai utilizar as 14 tomadas ao mesmo tempo. Então nós temos o fator de utilização, que a gente verifica que todas as tomadas elas não serão utilizadas ao mesmo tempo. Então eu poderia até deixar essas 14 tomadas. Porém, eu vou tirar, tá, duas tomadas, eu vou deixar só com 12 tomadas aqui o meu circuito mesmo. Aqui, pensando bem, se eu colocar uma tomada aqui no meio, eu consigo satisfazer o meu quarto, tá bom? E essa tomada aqui, ó, eu vou tirar ela daqui e vou colocar uma tomada bem aqui assim, ó, tá bom? Levando em consideração que essa parede aqui, ó, provavelmente o cliente não vai colocar nada aqui, guarda-roupa nem cama. Então nós vamos deixar aqui, ó,
12 tomadas. Para esse lado da casa a gente vai fazer um circuito somente para essas 12 tomadas de uso geral, tá? Depois nós vamos traçar certinho, tá, a distribuição dos cabos, mas só para a gente entendendo, aqui nós vamos ter um circuito, tá? Aqui nós vamos ter outro circuito para essa tomada, nós vamos ter outro circuito para essa tomada. Aqui na cozinha eu já posso utilizar, ó, essas duas tomadas aqui em um circuito só, tá? E aqui, ó, 600 watts, 700, 800, 900, 1000 watts, beleza? Mais outro circuito aqui, tá bom? Aqui, ó, 600 mais 600, 1200, outro circuito, tá? E aqui também mais outro circuito. Mas voltando para cá, vamos verificar uma questão aqui, ó. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ó, 1100, 1200. 1200. Aqui já satisfez as nossas condições. Falta duas tomadas, tá? Eu queria fazer tudo isso aqui, mas o que a gente faz? Aqui, ó, nós já temos duas tomadas de 600 watts, deu 1200. Aqui tenho 600, ó. Eu posso colocar essas tomadas que faltaram aqui, ó, junto com essa, ó, 600, 700, 800. Eu crio meu outro circuito, tá bom? E aqui eu vou ter um circuito separado para esse chuveiro, ó, e um circuito separado também para esse ar condicionado e para esse daqui também, beleza? Então é isso aí, galera. Na próxima aula a gente já vai então fazer os comandos de distribuição da nossa fiação, levando em consideração que a gente considerou mais ou menos dessa forma. Eu vou fazer até aqui, ó, eu vou traçar um retângulo aqui, ó, para a gente entender mais ou menos. Eu vou colocar aqui uma cor diferente, é só para a gente entender. Isso aqui não precisa fazer, tá? Só para me entender que eu tenho um circuito aqui, ó. Aqui eu tenho outro circuito, tá? Aqui eu tenho outro circuito, ó. Beleza. Aqui eu tenho outro circuito. Depois eu vou apagar isso aqui, é só para fixar, tá? Vou colocar de uma cor diferente. Aqui, ó, eu tenho outro circuito. Beleza. Certo? E aqui eu vou ter, deixa eu fazer uma polilinha aqui, ó. Vou colocar uma cor laranjado, fazer uma polilinha. Olha aqui, aqui, ó. Então o dimensionamento dos nossos circuitos ficou dessa forma. Lembrando que um circuito a gente vai utilizar em toda iluminação e em todos os projetos você vai fazer isso. Você não pode misturar iluminação com tomada de uso geral e tomada de uso específico, tá bom? E aqui ficou a nossa divisão. Aqui nós vamos ter um circuito, tá? Outro circuito, aqui mais um circuito, tá? O outro circuito aqui e esse circuito aqui para os 2/4, beleza? Então aí na próxima aula a gente vai começar a traçar as nossas fiações, levando em consideração esses circuitos, e a gente vai jogar tudo para o nosso quadro de distribuição. É bem simples, tá? Na próxima aula já vai ficar mais claro. Se você tem alguma dúvida, você pode enviar um e-mail para a gente, suporte@icaroparadelo, que nós vamos estar respondendo e tirando as suas dúvidas. Então espero você na próxima aula.